Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa é a Copa dos Refugiados. E para o assunto, temos a presença do professor Pedro Trengrose. Pedro, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Arena. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Também temos a presença da psicóloga Lúcia Helena Assis Abdala. Lúcia, muito obrigado pela sua presença aqui no Arena. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Vamos falar sobre a Copa dos Refugiados e é um evento realizado e idealizado pela ONG África do Coração. É realizada em conjunto com a Ponto, a Agência de Inovação Social, com apoio institucional da ONU, a Organização das Nações Unidas para Refugiados. Qual é o objetivo desta Copa? Vou começar com você, Pedro, e depois quero também falar com a psicóloga Lúcia Abdala. Qual é o objetivo dessa Copa? Bom, o primeiro grande objetivo é chamar a atenção para essa causa e reunir essas pessoas que precisam de acolhimento. Eu acho que eles vêm trabalhando muito para isso, né? Agora, os objetivos transcendem, porque não só aqueles que organizam, mas como aqueles que recebem, acabam ganhando muito por essa experiência. Eu pergunto para você, Lúcia, você é especializada também nessa área de refugiados. As pessoas que chegam dos seus países para outros países que não conhecem, vou citar o exemplo do Brasil, propriamente aqui do nosso país. No contato que você tem com essas pessoas pela sua experiência profissional, como tratar dessas pessoas? Como devem ser tratados? Na verdade, eu não sou especificamente especialista em refugiados. Eu trabalho com as práticas narrativas coletivas, que é uma forma de você entender a vida, né, e entender os acontecimentos da vida como ocasiões onde você desenvolve recursos e habilidades para superar os problemas. Normalmente, os refugiados, eles são pessoas que passaram por grandes adversidades a ponto de buscar um novo local em que ele nomeia como sendo um refúgio, um abrigo. E, dando prosseguimento à fala do Pedro, né, eu acho que o fato do povo brasileiro, apesar de estar vivendo um momento difícil, promover acolhimento para um grupo de pessoas, isso é um grande desafio, né? Então, quando essas pessoas chegam aqui, na verdade, o que elas querem é um espaço. O que a gente ouviu dos refugiados no evento foi que eles encontraram no Brasil um povo extremamente amoroso, acolhedor, né? É curioso a gente pensar que no Rio de Janeiro tem tanta gente querendo sair daqui por conta da violência e, ao mesmo tempo, tem pessoas nomeando esse lugar como sendo seguro. Então, esse paradoxo convida a gente a pensar que não tem só coisa ruim, mas tem muitas coisas boas aqui no Brasil. Com certeza. Ô Pedro, pela sua experiência no esporte, e você também é um homem de esporte ligado à FIFA, a entidade máxima do futebol mundial. Qual é a importância, por exemplo, disso que a Lúcia falou, dessas pessoas que vêm para cá e principalmente daqueles que querem deixar a cidade do Rio de Janeiro ou até o país, nesse momento muito difícil que nós estamos passando, e outros querem ficar aqui? Olha, é impressionante ver que o esporte serve de ferramenta para catalisar todas essas reações. Porque a gente está falando aqui do desenvolvimento integral das pessoas, a gente está falando aqui da percepção do lugar da pessoa no mundo, e a gente mostra que o esporte, em particular o futebol, nesse caso específico, acaba sendo o veículo, a ferramenta para que as pessoas consigam se encontrar, consigam chamar a atenção para esse tema, consigam ser melhores do que são. Me chama a atenção na provocação que a Lúcia faz sobre as pessoas querendo vir para o Rio enquanto outras querem sair do Rio, porque é mais ou menos por aí. Eu digo que talvez haja muito brasileiro precisando de refúgio no Brasil, né? É verdade, é verdade. Ô Lúcia, essas pessoas, elas devem ser tratadas de que forma? Porque muitos não sabem as histórias dessas pessoas, daquilo que eles passam nos países deles e vêm para uma pátria desconhecida. No caso aqui, o Brasil para eles. Né? Muitos não conhecem o Brasil, estão conhecendo agora. Como é que elas devem ser tratadas? Que muitos falam assim, tem que dar um remedinho. Não é assim. Como é que a área da psicologia pode ajudar?
Eu acho que a sua pergunta, ela já é em si a resposta. A gente precisa conhecer a história dessas pessoas. Ouvi-las, no caso. Ouvi-las, né? Foi curioso que quando eu cheguei no dia da apresentação lá no Maracanã, da Copa dos Refugiados, eu estava com um documento do meu supervisor da Austrália, David Dembora, e ele fez um trabalho com refugiados na Austrália, oriundos do Congo. E tinha um documento com algumas frases que eu não tinha a menor noção do que queria dizer aquela expressão. Certo. E eu fui buscar conversar com os rapazes e eles logo, não, ele sabe ler, ele sabe te dizer em português. E logo eu percebi que tinha um grupo de 6, 7 tentando me ajudar e eles dizendo, bom, essa frase aqui é um dialeto, né? E era uma expressão, nós estamos todos juntos, né? Nós estamos todos unidos. E ele logo se apresentou e ele disse que o nome que ele se deu foi Magnífico. E o irmão gêmeo dele era Fantástico. E quando o Pedro se aproximou de mim, eu na mesma hora disse assim, olha, eu acho que eu já vim fazer o que eu tinha que fazer aqui, porque eu conheci o Magnífico e o Fantástico. E eu fiquei com isso na mente, né? Quantas histórias fantásticas e magníficas eles tinham para serem compartilhadas. Eu acho que o poder da gente valorizar as pessoas pela história que elas carregam e não pelo dinheiro que elas têm ou pela projeção que elas têm, isso é uma habilidade que precisa ser desenvolvida, né? Então, eu acho que faz parte da nossa educação, sim, saber receber, acolher as pessoas que estão sem uma pátria, né? Que, na verdade, onde elas estavam vivendo, elas consideraram que não dava para viver, né? E elas estão buscando um novo território. O Abdu, o presidente da ONG que organizou o evento, ele colocou uma coisa que ele se considerava, ele é da Síria, né? E ele diz o seguinte, olha, eu me considero um ser humano e eu acho que todo ser humano deveria poder escolher aonde deseja viver. Isso foi muito forte para mim, numa época em que as pessoas querem desejar a escolha sexual, a identificação sexual, né? Como é que as pessoas realmente podem escolher aonde elas querem viver e de que forma isso pode ser harmônico. Eu sei que é muito mais complexo do que isso é uma fala um pouco romântica e apaixonada, mas quando a gente pensa em termos de ser humano, sim, né? Os animais, eles não têm esse controle todo que a nossa sociedade desenvolveu. Acho que o Brasil pode ter milhares de defeitos ou problemas, eu prefiro nomear do que defeitos. Eu acho que a gente tem sérios problemas, a gente passa por um momento muito difícil, mas me chamou a atenção e eu fiquei muito feliz de ter participado desse evento nesse sentido, de perceber que tem um lado que até funciona. Com certeza. Pedro, o esporte, você tocou nisso. E eu me lembro do ex-presidente da FIFA, João Avelange, que tentou por mais de uma vez um jogo entre as Coreias e não conseguiu realizar em território de A e de B. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos esteve com o presidente da Coreia do Norte, estão tentando ali fazer a união na Península Coreana. O presidente da FIFA também tentou fazer um jogo entre Israel e a Palestina, não conseguiu. Ele se disse, em algumas entrevistas às quais eu participei, frustrado por isso. E citou um exemplo quando a FIFA escolheu a Copa do Mundo de 2002, tanto na Coreia do Sul como no Japão, que ele, para ir à Coreia do Norte, nas negociações, tentando fazer com que a Coreia do Norte também tivesse a sua sede, em 2002 não conseguiu, ele tinha que ir para Pequim, receber a autorização da China para poder entrar na Coreia do Norte. E ele se sentiu frustrado com isso. Nesse exemplo de esporte, dos refugiados, o esporte, digamos assim, o futebol, que é o esporte preferido ainda do brasileiro, é um exemplo de poder integrar o mundo e essas pessoas que tanto precisam? Sem dúvida. O esporte sempre sofreu
com questões políticas dessa natureza. A gente percebe na história dos Jogos Olímpicos a quantidade de boicotes que ele sofreu por questões políticas, a União Soviética boicotando os Jogos dos Estados Unidos, Cuba boicotando os Jogos Olímpicos de Seul, e por aí vai, a gente pode dar vários exemplos. Mas, por outro lado, a gente também tem exemplos positivos. Nos últimos Jogos, as Coreias se apresentaram unidas. E entraram juntas, né? Uma só bandeira. Né? Talvez a grande prova de união ou de perspectiva de união que se tem nos últimos anos. Sim. É um exemplo positivo do esporte. Né? As guerras que o Pelé, com o Santos, conseguiu parar quando excursionou na década de 60. Pela África, e nós vamos ter agora uma oportunidade de comprovar esse poder, esse soft power que o esporte tem na Copa do Mundo no Catar. Porque hoje existe um problema ali naquela região, o Catar não tem relações diplomáticas bem colocadas com seus vizinhos, que fecharam o seu espaço aéreo, dificultando muito a mobilidade com o Catar, e talvez a Copa do Mundo possa servir para reatar esses laços diplomáticos e trazer o entendimento entre essas nações. A gente tem a esperança que isso aconteça. E mais um exemplo para o esporte como ferramenta para a promoção do desenvolvimento e da paz. Agora, me chamou a atenção, no que a Lúcia acabou de dizer, que a necessidade de desenvolver habilidades e a curiosidade para conhecer a história das pessoas, para se relacionar com as pessoas e percebê-las pelo que elas são, muito mais do que pelo que elas têm ou pelo que elas representam, é algo que talvez nós, que ficamos presos no dia a dia do nosso trabalho, das nossas pequenas coisas, precisamos desenvolver muito mais do que os refugiados. O convívio com esses refugiados talvez seja um presente para que a nossa sensibilidade humana aflore e se desenvolva ainda mais e que a gente seja pessoas cada vez melhores, né? Perfeito. Na segunda parte do Arena Esportiva, vamos continuar aqui no estúdio da TV Alerj para falar da Copa dos Refugiados com o professor Pedro Trengrosi e também com a psicóloga Lúcia Abdala. Já já a gente volta no Arena Esportiva.